Ramificação. Bem, como eu tinha prometido que ia trazer no último vídeo, nesse aqui eu vou falar um pouco sobre ramificações. Bom, como assim ramificações? Bem, na cadeia carbônica a gente vai ter um estudo mais aprofundado sobre ela. E podemos ver que a gente vai ter a primeira coisa chamada cadeia principal, numa cadeia carbônica. O que vai ser essa cadeia principal? Bom, a cadeia principal a gente vai começar, por exemplo, a contar carbonos, e a cadeia principal vai ser a que vai ter mais carbonos e que, aqui ó, esse aqui era para ser meio que uma placa de que não pode retornar, certo? Então não pode retornar. Por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui, vou até mudar de cor para ficar um pouco melhor. Aqui ó, por exemplo, vamos começar a contar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, muitas pessoas fariam isso, por exemplo. Começa a contar assim e fala, não, essa aqui é a maior cadeia. Só que não, pode fazer curva, o que não pode retornar. Então aqui, por exemplo, a gente continuaria 6, 7. Ou seja, essa daqui ó, é a maior cadeia que a gente tem aqui. Se eu fosse, por exemplo, ao invés de fazer esse 5, 6 e 7, eu fosse por aqui, ó, 3, 4, 5, 6, ó, essa daqui já não seria a maior cadeia. A maior cadeia é até 7, certo? Então tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Não poderia ser essa daqui, ó, ao invés desse 1 aqui, eu colocar esse 1 aqui? Até poderia, só que é mais convencional a gente usar o quê? O mais correto, digamos assim, é utilizar o quanto mais reto possível, certo? Então aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, então a gente já sabe o que é a cadeia principal, mas e agora? O que é a ramificação? Bom, a ramificação vai ser tudo que não é a cadeia principal. Esse cara, todos eles vão ser ramificações da nossa cadeia principal. E agora a gente vai analisar um pouco sobre como trabalhar com essas ramificações. Bem, como estudamos anteriormente, tudo tem um nome. E a ramificação não é diferente, certo? Então aqui, ó, quando a gente vai adicionar só um carbono numa ramificação, vai ser met. Quando adicionar duas, et. Quando adicionar 3, prop, e assim por diante. Igual no vídeo passado. Bom, continuando então. Aqui, por exemplo, eu vou adicionar aqui, se eu fosse, esse aqui vai ser a nossa cadeia principal. Se eu fosse adicionar um aqui, ó, um carbono aqui, certo? E terminasse por isso mesmo. O que aconteceria? Esse cara ia ser quem? Ia ser um metil. Metil. Esqueci de falar, eu acho. A gente coloca o il no final também. Ia ser o met, certo? Porque é um só. E o il no final. Então esse cara vai ser um metil, ele vai ser uma ramificação da cadeia. Se esse cara tivesse 2 aqui, ó, 2, esse cara seria um etil. Certo? E se esse cara aqui tivesse 3, ele seria um propil? Bem, tudo indica que sim, mas não. Por quê? Porque esse cara não vai ser um propil? Porque agora a cadeia principal não é mais essa. Agora a cadeia principal se tornou essa daqui, ó. Se eu for prosseguir assim, ó, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu prosseguir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então essa se tornou a cadeia principal. Então esse cara vai ser a ramificação, tem que ficar de olho nisso. Então esse cara vai ser agora o nosso etil. E esse cara não é o propil, é a cadeia principal. Prosseguindo. Bom, aqui. Vai ter mais prefixos. O que vão ser agora esses prefixos? O di, o tri, o tetra e o penta. Esses caras vão ser os que vão vir antes do, por exemplo, do metil, do propil. Esses caras eles vão vir antes. Mas como que eu vou saber como usar eles? Bom, aqui eu preparei uma cadeia bem grande para demonstrar isso. Se aqui eu coloco aqui um C, aqui eu coloco aqui um C, tá vendo? Ó, são dois. Agora a gente tem 2 metil. Então a gente vai escrever metil, depois metil. Não, a gente vai escrever já o quê? Dimetil. Eu coloquei o di na frente. E se tivesse 3, sem problemas. Trimetil. Certo? A gente joga conforme o jogo. Então se tivesse, por exemplo, esse cara aqui, ó. Assim. O que seria? Esse cara aqui vai ser um etil, esse cara aqui vai ser um etil. Então a gente vai ter dietil e mais um metil. Dietil mais um metil. Como a gente vai nomear, eu vou mostrar mais a seguir. O que acontece? A gente também tem que saber que a somatória vai ser a menor possível. Naquele ato
contar os carbonos, a gente pode escolher um lado e começar a contar. Por exemplo, se a gente escolher aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nossa cadeia principal. Bem, o que a gente vai fazer? Eu quero indicar onde que estão esses metil aqui. Então, eu vou falar que está em 5, em 4 e em 5 esses metil. O dimetil, no caso, né? Porque tem 2. Não vou falar, porque 4 e 5 a somatória dá o quê? Dá 9. Agora, o que acontece? E se eu te contar daqui para lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Agora a gente vai indicar que está em 2 e que está em 3. Ó. A somatória nesse caso vai dar 5. Ou seja, a somatória nesse caso deu menor. É esse que a gente vai usar aqui. Ó. É sempre a que tiver a menor somatória. Bom. Outra coisa, ordem alfabética. Sempre que a gente for nomear, a gente vai colocar o etil na frente, depois o metil e por último, por exemplo, o propil. Vai ter outros? Vai, mas eu coloquei esse aqui só como exemplo para saber que sempre em ordem alfabética. Ó, E, M, depois o P, só. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter aqui, ó, um metil, um etil. Então, se eu for nomear, eu vou ter que colocar primeiro o etil, depois o metil. Então tá, e como que eu vou nomear isso agora? Agora é interessante. Nessa cadeia, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, sempre, contar quantos carbonos tem na cadeia principal. Aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos na nossa cadeia principal, certo? Então isso aqui vai ser o quê? Vai ter que ter ept, certo? Então tá, contamos nossa cadeia principal. A gente numera os carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente viu que só tem ligações simples, então a gente também sabe que vai ter AN. E como é um hidrocarboneto, certo? Não tem nenhuma função a mais, a gente sabe que vai ter O também, certo? Então a gente sabe que vai ser o quê? Heptano. A gente sabe que vai ser um heptano. Mas e agora? Onde é que a gente vai colocar a ramificação? Como que a gente nomeia ela? Bom, a ramificação vai sempre vir na frente. Então tá. Aqui a gente vai ter um 3, que é o metil, no 3, e o 4, que é o etil. Então o que a gente vai fazer? Como a gente viu, ordem alfabética, certo? Vem primeiro o 4 etil. Aí bota tracinho 4, tracinho etil, tracinho 3, tracinho metil, tracinho heptano. Eu poderia ter começado a contar desse lado, por exemplo, e ia ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Poderia, só que daí na hora que eu fosse escrever, ó, a soma ficaria 4 mais 5, 9. Ficaria maior do que o 3 mais 7. Então, nesse caso, essa que é a soma correta. É esse que vai ser a escrita correta. 4 etil, 4 etil, 3 metil, heptano. Ah tá, mas e se tivesse, por exemplo, aqui ó, nesse cara aqui, eu adicionar um C. Aí vai ficar metil? Não vai ficar metil, vai ter que ficar o quê? A gente vai começar 4 etil, depois 3,5 dimetil, heptano. Então por quê? Mas esse cara aqui, esse dimetil, ele está na frente, certo? Ele é o D. Ele não deveria vir aqui na frente? Não, por causa que o cara que a gente está trabalhando é esse cara, o metil. Esse aqui é só um prefixo do metil. A gente sempre vai trabalhar sem... Esquece esse cara. Ele não conta na ordem alfabética. Sempre vai trabalhar com esse outro cara aqui. Então essa seria a nomenclatura correta. E é isso.